Padre Vitório pela exposição, essas 10 cenas. A gente viu que ele trouxe esse embasamento na Bíblia, essa semelhança entre Francisco e o próprio Cristo dos Evangelhos. Então agora eu passo a palavra ao Padre João Markdowil, que nos vai falar também a partir da relação entre fé e razão, ele enquanto filósofo, mas também alguém que, não digo conheceu de perto, mas esteve bastante informado de toda a trajetória do Padre Bergoglio como jesuíta. Então, boa noite a todos. Vocês ouviram a exposição brilhante de um biblista numa linguagem narrativa e muito, digamos, comunicativa, cheia de expressões fortes, e agora eu fui apresentado como filósofo. Eu vou dizer algumas coisas parecidas, ou muitas coisas parecidas do que já disse o Padre Vitório, mas numa linguagem mais conceitual, se quisermos dizer assim. Então nós temos que, qual é o sentido último, ele já disse de várias maneiras, não é mais, digamos, resumindo uma só palavra, qual é, na minha impressão, o sentido do seu pontificado, o que é que ele veio trazer? Ele veio trazer uma profunda reforma da Igreja, como foi explicitado de várias maneiras agora. Então Francisco tem aquela convicção de que o Evangelho, Jesus Cristo, é que vai trazer a alegria, como ele diz no início, não é, da seu discurso, da sua exortação programática, a alegria do Evangelho que enche o coração das pessoas. Então ele está convencido disso, mas ao mesmo tempo ele reconhece todos os problemas da Igreja atual, não só aqueles mais evidentes, mais escandalosos, como a questão da Cúria Romana, das finanças do Vaticano, das situações ali internas, nenhum problema da pedofilia do clero, tudo isso certamente, mas ele vê coisas mais profundas, quer dizer, a falta de transmissão do Evangelho para as novas gerações, que não estão mais sendo, digamos, não está sendo instilado neles essa proposta da fé. Então ele vê todos esses problemas muito mais profundos na Igreja, no mundo, e procura então estar convencido da necessidade de uma reforma profunda. Já os outros papas, por exemplo, João Paulo II falava da nova evangelização, Francisco repete essa proposta da nova evangelização, mas ele trouxe essa proposta de uma reforma de uma maneira muito original, muito nova, muito mais profunda. Essa reforma que nós podemos dizer que terá, eu vejo assim, 3 dimensões. A reforma da Igreja a partir do Evangelho, em função da missão da Igreja, que é apresentar o Evangelho de Jesus, a salvação, como a salvação do povo. Então ele vê essa reforma em 3 dimensões. A primeira dimensão é a mais exterior, não é mais evidente, que é a reforma institucional. Então aí há vários pontos que todo mundo já fala, esperava uma reforma, e o Papa de fato está preocupado com isso, não é? Então, só para não falhar alguma coisa, então a reforma institucional se manifesta na reforma da Cúria Romana, nas finanças do Vaticano, na colegialidade episcopal. Eu acho que são palavras que não preciso explicar muito, não é? Nos ministérios para a evangelização na Igreja, por exemplo, a maior valorização dos leigos, a questão dos sacerdotes casados, a questão também até da ordenação das mulheres, são problemas, não é? Ou propostas que correm por aí, e o Papa certamente está bem ciente de tudo isso,
não é? No matrimônio, admissão aos sacramentos dos que estão em segunda união, na moral sexual, atitude para com os homossexuais, a questão dos preservativos, as relações pré-matrimoniais, são todos problemas presentes na consciência da Igreja e que ele também tem muita consciência de tudo isso. Então, em função disso, ele quer apresentar uma reforma desses aspectos institucionais, estruturais da Igreja, mas não basta isso. Ele tem uma imagem da Igreja, então essa reforma institucional são apenas instrumentos para que a Igreja possa cumprir melhor a sua missão. Então, o segundo ponto da reforma é a concepção de igreja que o Papa tem. E o terceiro ponto, não é? De várias maneiras também foi apresentado pelo Vitório, não é? O terceiro ponto é mais original, mais profundo, não é? Nas palavras dele, nos seus escritos, se manifesta que ele entende que essa reforma tem de partir de uma conversão profunda da Igreja, um fundamento espiritual. Então não basta mudar as estruturas da Igreja, não basta ter em vista um projeto de igreja autêntico, mas é preciso motivar e dar aos cristãos todos aquele impulso espiritual que leva para que a reforma tenha a sua eficácia, para que ela possa acontecer. Então isso seria essas três dimensões da reforma, não é, que o Papa propõe, na minha visão. Então, sobre o primeiro ponto, a reforma institucional, então já foram dados alguns passos. Não surgiu ainda tudo aquilo que se pensa, se espera, que talvez não possa ser feito, não é? Tão rapidamente, porque nós não podemos contar com muitos anos do pontificado de Francisco, não é? No máximo 10 anos, talvez menos, não é? Seja pela idade, seja também pela, digamos, a prática da renúncia, não é? Então, na linha estrutural e institucional, então já foi feito, não, saiu da ordem. Então já foram começadas, não é, iniciadas algumas reformas. Então ele já nomeou, como foi dito, a comissão dos cardeais, de 8 cardeais. Ele já convocou, melhor, não convocou, mas está preparando a convocação de um sínodo da família. Ele enviou um questionário, não é? Vários já ouviram falar disso, um questionário de 38 perguntas muito concretas, não é? Muito provocativas, de certa maneira, sobre todo o problema da família, como preparação para o sínodo especial. Ele nomeou um órgão de fiscalização das finanças do Vaticano, então são já passos que vão sendo dados, e ele então tomou a decisão de não obstacular a prisão e o julgamento de clérigos por tribunais civis. É uma coisa bem particular, mas que é significativa também. E finalmente também algo mais ainda episódico, mais interessante no outro sentido, não é? Ele suspendeu das funções o bispo de Limburg, na Alemanha, não é, por causa dos exageros econômicos na reforma do seu palácio episcopal. Não é? Então, estão todos esses sinais muito concretos. Então, esse é o aspecto institucional. Não foi ainda, está ainda em curso, não é? Está no início, mas já de várias maneiras ele mostrou, não é, que
não só tem uma ideia nova de renovação da igreja, mas também está querendo e vai dar passos nessa direção. Não é claro, não é com uma atitude ao mesmo tempo bem decidida, mas vamos, por outro lado, uma atitude digamos, de respeito, de atenção pelas pessoas, de modo que essa reforma possa ser efetivada com a caridade verdadeira, quer dizer que é uma caridade da verdade, mas que também é uma caridade do respeito às pessoas, não é? Na expressão tradicional, eu creio que a atitude dele pode se exprimir assim: fortiter et suaviter. Ele vai com clareza, com decisão, mas de uma maneira que não fira, por assim dizer, as sensibilidades, as susceptibilidades, a não ser quando isso é indispensável. Então, esses são os pontos, não é, sobre essa reforma institucional. Agora, essa reforma institucional, ela se funda numa visão da igreja. A instituição, não é, esses elementos, a cúria pontifícia, são apenas instrumentos. Não resolve simplesmente o problema da igreja mudar a cúria. Mudar para quê? Então, o segundo ponto, que eu creio que inspira a reforma do Papa, é exatamente a sua visão de igreja. E a visão de igreja do Papa é uma visão de igreja fundada basicamente no Concílio Vaticano II. Ele mesmo diz várias vezes, de várias formas, na exortação apostólica Alegria do Evangelho, ele diz de várias formas, isso ainda não foi aplicado. Isso foi proposto pelo Concílio Vaticano II, mas não foi aplicado. Diz assim, com toda a simplicidade, pode ser, não, o outro Papa devia ter aplicado e não aplicou. Não, mas para ele diz porque é o fato. Não é? Todo mundo sabe que há elementos, muitas propostas do Vaticano II que não tiveram ainda a sua implementação. Então ele tem como modelo, como, não é, digamos, do seu projeto de reforma, em primeiro lugar o Vaticano II. Mas é o Vaticano II, por assim dizer, informado por sua experiência pastoral latino-americana. Essa experiência que se explicitou, sobretudo, na Conferência Episcopal, não é, do Episcopado Latino-Americano de Aparecida, onde ele teve um papel decisivo. O Papa foi o redator, que presidiu a redação do documento de Aparecida. E ele valoriza muito esse documento como uma maneira já de interpretação do Vaticano II. Então, quais são os pontos, as dimensões desta visão de igreja, da reforma da igreja que tem o Papa? Então, a primeira dimensão é uma igreja, já foi dita também pelo Padre Vitório, é uma igreja missionária. Então, a vocação da igreja é evangelizar. Ela não pode ser autorreferencial, não está preocupada apenas consigo mesma, mas ela é ao contrário, ela é enviada para o povo e, como foi dito também, enviada sobretudo para aqueles que estão mais distantes, que estão mais necessitados da misericórdia de Deus. E, então, é essa a primeira, digamos, característica muito clara do projeto do Papa, quer dizer, dar à igreja esse impulso missionário, não é, que existe até certo ponto, mas que ele acha que, sobretudo, é interessante que o Papa, nas suas observações, nas suas reflexões, nas suas pregações, dirige muito mais, sob certo aspecto, dirige muito mais as suas, digamos, recomendações e até as suas críticas digamos, aos clérigos, à hierarquia religiosa, aos bispos, aos padres, aos religiosos, do que ao próprio povo. Então ele está querendo que, exatamente, esses que têm uma responsabilidade específica, não é, além da responsabilidade de todo cristão, de todos os leigos, mas que eles
sintonizem de verdade com a proposta evangélica. Ele está achando que a igreja está muito acomodada, não é, muito voltada para si mesma, muito sem criatividade, muito sem, digamos, dedicação, não é? Então ele quer, como tem aquela frase, talvez vocês conhecem também, está escrita na exortação apostólica, não é? Ele diz: eu prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Então, se a gente presta atenção um pouco a essa frase, claro que vale para todos nós, mas vale muito mais diretamente àqueles que são os pastores responsáveis, não é, das comunidades eclesiásticas, que não têm tido a ousadia, a coragem, nós todos aqui, não é? Não temos tido a ousadia e coragem de ir totalmente ao encontro, prioritariamente, apesar da palavra, a opção preferencial pelos pobres e tudo mais, mas grande parte da igreja não tem tido essa atitude, não é, de sair de si mesma para ir ao encontro. Então esse é o primeiro ponto dessa visão do Papa.